Primeiro livro das Crônicas. Deus trouxe mais uma vez essa palavra ao meu coração e eu quero poder compartilhar junto com você. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, 4, versículos 9 e 10 diz assim: E foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome de Israel, do Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Glória a Deus. Muito linda essa história, esse registro bíblico da vida de Jabes. Muito lindo, muito lindo. Eu particularmente, sempre que posso, volto a meditar nesta palavra, porque a fé, a confiança deste homem muito edifica a minha vida, né? Edifica muito o meu coração. Esse homem, você percebe aqui no capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, que o escritor inicia fazendo uma narrativa dos descendentes da tribo de Judá. Mas, de repente, ele dá uma pausa, no meio de tantos nomes, ele dá uma pausa para mencionar a oração desse rapaz, desse homem chamado Jabes. E por que será que numa narrativa de mais de 500 nomes, o autor dá uma pausa para enfatizar um pedido que um homem fez? Quando eu paro para analisar essa situação, esse histórico da vida de Jabes, eu entendo que a oração pode mudar definitivamente a vida de uma pessoa. Aleluia. A oração pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Meu Deus do céu. Porque é inexplicável. Observe que esse rapaz já nasce num quadro ou num cenário, sabe? Num cenário, vamos dizer assim, trágico. Naquela época, o nome era algo que fazia muito significado na vida de alguém. O nome representava muita coisa na vida de alguém. E aí imagine uma mãe que, ao ter um filho, coloca o nome dele de deserto, sequidão. Porque é exatamente isso que o nome de Jabes quer dizer: deserto e sequidão. E ela justifica o porquê dar esse nome a esse filho. Simplesmente pelo fato de que ele havia lhe causado sofrimento na hora de nascer. Ele havia lhe causado dores na hora de nascer. E alguém naquela época, nos tempos antigos, era muito taxado pelo que o seu nome dizia. E eu imagino Jabes crescendo e ouvindo as pessoas chamar o nome dele de deserto, de sequidão, ou de sofrimento até, porque a sua mãe diz porque deu esse nome para ele. Esse menino já cresce cheio de estigmas. Esse menino já cresce cheio de marcas. E ele traz sobre si o peso do seu nome e do que a sua mãe pensava a respeito dele. Certamente, ela não tinha muitas perspectivas a respeito do futuro deste filho, porque ele já vem ao mundo lhe trazendo muito sofrimento. Mas esse rapaz não se conformou com as marcas do seu nascimento. Esse rapaz não se conformou com o que queria dizer o seu nome, com o peso que representava o seu nome como deserto e sequidão.
Mas ele decide mudar o seu futuro, ele decide mudar a sua história quando ele dá as costas para o que dizia o seu histórico de nascimento e ele decide fazer uma oração e um pedido a Deus que mudaria toda a sua história. Aleluia. Esse rapaz ora a Deus e diz, ele faz 4 pedidos. Se me abençoares muitíssimo. Veja que o pedido de Jabes não foi nada modesto. Foi um pedido ousado. Foi um pedido grande, porque eu talvez teria dito assim, eu quero tão somente que o Senhor me abençoe, não é? Se o Senhor me abençoar. Mas Jabes foi muito ousado quando ele disse assim, se me abençoares muitíssimo. Porque Jabes compreendia que ele não estava fazendo um pedido a um Deus pequeno. Ele não estava fazendo um pedido a qualquer Deus. Ele não estava fazendo pedido a um Deus limitado. Mas ele estava fazendo um pedido a um Deus grande que só faz coisas grandes, que só realiza projetos grandes, que é um Deus de coisas grandes. E sob esta palavra eu quero profetizar na sua vida e quero lhe incentivar e lhe dizer, quando você pedir algo para Deus, seja ousado igualmente a Jabes. Não peça um carrinho, não peça um carro, não peça uma casinha, não peça uma casa, não peça uma lojinha, não peça uma empresa. Peça ao seu Deus coisas grandes, porque o Deus que nós servimos só faz coisa grande. Oh, glória! Jabes disse, se me abençoares muitíssimo. Jabes pediu para ser abençoado de maneira abundante, de maneira próspera, de maneira larga. Ele disse, eu quero ser muito abençoado. Eu não só quero ser abençoado não, eu quero ser muito abençoado. Para que todo esse meu histórico, toda essa maldição do meu nome, que o meu nome carrega, todas essas marcas, todos esses estigmas, sejam superados com a bênção de Deus. Eu tenho uma palavra para liberar para a sua vida esta tarde. E eu vou lhe dizer, se você crê, levante a mão e receba. Aleluia. Tenha fé para orar a Deus e crer que Ele vai trazer uma bênção tal sobre a sua vida, uma bênção grandiosa sobre a sua vida, uma bênção tão incalculável sobre a sua vida, de forma que vai superar todas as marcas, todos os traumas, todas as decepções, todos os estigmas, de forma que vai desfazer todo tipo de maldição que esteja sobre a sua vida. Aleluia! Porque às vezes nós somos amaldiçoados no nosso nascimento. Às vezes até pelos pais, pela família, por alguém, por causa de uma história, por causa de um acontecimento, não é? Isso acontece muito, por exemplo, quando nasce uma criança de um relacionamento extraconjugal, a outra família lança palavras de maldição sobre a criança inocente que não tem nada a ver com o acontecimento. A gente não sabe. Mas muitas vezes por trás dos bastidores tem pessoas lançando palavras de maldição sobre as nossas vidas e a gente não tem conhecimento. Mas se a bênção de Deus está sobre a nossa vida, como estava sobre a vida de Jabes, tenha a certeza que todo tipo de maldição, todo tipo de encantamento, todo tipo de adivinhação cai por terra. Lai de orerá sobra decantura rai. O segundo pedido que Jabes fez foi e que ele amplie os meus termos. Em outra versão vai dizer que ele alargue as minhas fronteiras. Aleluia. Parece que eu vejo Jabes vivendo uma vida limitada. Uma vida em que o seu campo de visão não fazia ele enxergar muito longe.
Talvez ele não via para a sua vida, ele não tinha uma perspectiva de futuro muito boa. Talvez ele pensasse assim: eu não vou conseguir receber. Eu não vou conseguir receber, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir prosperar com esse nome que eu tenho, nessa família que eu pertenço, com essas marcas que eu carrego da minha infância. Talvez eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir prosperar, mas ele faz uma oração e diz: Senhor, amplia as minhas fronteiras, alarga os meus termos, e eu quero incentivar você que perdeu a perspectiva do futuro, você que não consegue enxergar um novo horizonte, você que não consegue mais se enxergar vivendo numa família feliz, você que não consegue mais se ver próspero financeiramente, você que não consegue mais se ver de pé, você que não consegue mais se erguer, se levantar. Quem sabe você olha para você mesmo e diz assim: eu não vou mais sair desse nível, eu não vou sair mais desse estágio, eu não tenho mais para onde crescer, eu não tenho mais para onde alargar, para onde avançar. Quem sabe você olha para você e diz assim: eu não tive muito estudo, eu não tenho muita capacitação profissional, eu não tenho mais do que o primeiro grau, eu não tenho mais do que o segundo grau, eu vim de uma família pobre, eu vim de uma família simples, eu não tenho amigos influentes, mas eu quero convidar você nesta tarde a fazer a oração que Jabes fez, porque o Deus que você serve é o Deus que alarga fronteiras, é o Deus que amplia termos e horizontes para que o seu povo possa passar. Ele é o Deus do impossível. Quando Deus quer fazer, Ele não leva em consideração em que família você nasceu, qual é o seu rol social de amigos. Ele não olha as suas limitações. Ele é poderoso para ampliar as fronteiras. Ele é poderoso para nos fazer crescer na nossa terra do sofrimento. Ele é poderoso para nos fazer, como diz a palavra de Deus: firma bem as tuas estacas e a tenda da tua habitação, porque prosperarás, para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Eita, meu Deus do céu! Se prepare! Se você tem orado a Deus com fé, sem considerar as limitações da sua vida, creia que o que Deus vai fazer na sua vida é coisa grande. Se prepare para prosperar, se prepare para crescer, se prepare para ver Deus ampliar seus horizontes, enlarguecer as suas tendas. Meu Deus do céu! Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele usa as coisas simples, as coisas humildes, as coisas que não são, para confundir as que são. Eu não estou dizendo que o Senhor não faz na vida de quem estudou, na vida de quem se esforçou, na vida de quem cresceu profissionalmente falando. Não, Ele faz na vida de quem Ele quiser. Eu estou falando para você que não acredita que possa crescer mais por causa das limitações que você tem. Pois eu lhe convido a superar esses pensamentos de inferioridade, esses pensamentos tão pequenos, esses pensamentos negativos, porque quando Deus quer fazer, Ele não olha para a nossa condição social. Quando Deus quer fazer, Ele não olha para o nosso grau de instrução. Ele faz. Eu conheço analfabeto rico. Eu conheço gente que não sabe ler, não sabe escrever, dono de empresa e de grandes empresas. Eu podia citar aqui alguns nomes. E eu não estou falando apenas de crescimento na área material, não. Eu estou falando de crescimento, de enlarguecer as fronteiras em todas as áreas da sua vida.
Seja na sua vida familiar, quem sabe você já teve tantas decepções que não enxerga mais horizontes de viver em família, né? Quem sabe você já não se vê mais vivendo feliz em família. Eu falo na vida espiritual. Quem sabe você acha que não tem condições de crescer, de se destacar, de contribuir muito para o reino de Deus espiritualmente falando. Mas se você orar com fé, assim como fez Jabes, creia que Deus vai alargar as suas fronteiras em todas as áreas da sua vida. Olha o terceiro pedido que Jabes fez, e eu considero esse o mais inteligente de todos. Ele disse assim: e se a tua mão for comigo? Jabes entendeu que o segredo para o sucesso seria em que a mão de Deus deveria estar com ele. Ou vice-versa, ou ele estar na mão de Deus, ou a mão de Deus ser com ele. Porque fora da mão de Deus, nós estamos perdidos. Se a mão de Deus não for conosco, nós estamos perdidos. Você precisa entender que para ser bem-sucedido, que para crescer, que para prosperar, que para ser abençoado, a mão de Deus precisa ser com você ou sobre você. Porque é a mão de Deus que nos protege, é a mão de Deus quem nos guia, é a mão de Deus quem nos direciona. É a mão de Deus que nos guarda, que nos livra de todo mal. A mão de Deus nos garante a vitória. E eu profetizo nesta tarde. Me coloco no lugar de profetisa, de voz de Deus para você. E digo, a mão de Deus, se você tem seguido as orientações do Senhor, a mão de Deus está sobre a tua casa. A mão de Deus está sobre a tua família. A mão de Deus está sobre os teus negócios. A mão de Deus está sobre a sua vida espiritual. A mão de Deus está sobre você. Nunca se esqueça de orar e dizer: Senhor, que a tua mão seja comigo. Oh, aleluia. E o último pedido que Jabes fez, ele disse: não permita que do mal eu seja afligido. Porque você sabe que o mal existe, não é? Infelizmente, o mal existe. Desde que Adão e Eva pecou no jardim do Éden, nós estamos expostos a toda sorte de males. E eu digo em todas as áreas da nossa vida. Seja no lado espiritual, no reino das trevas, nós estamos expostos a muitos males. Seja de forma humana, tem muita gente maldosa por aí, tem muita gente má por aí, tem muita gente mal intencionada por aí. Pessoas que muitas vezes nunca te viram, não te conhecem, mas decidem de graça te odiar. Decidem de graça não gostar de você. Decidem de graça te perseguir. Decidem de graça ser uma pedra de tropeço no teu caminho para você não passar. Não é verdade? O mal está em todas as áreas da nossa vida, e aí seja de forma espiritual ou com influência espiritual, usando pessoas, o mal existe. Aí Jabes faz uma oração inteligente, ele diz: Senhor, não permita que eu seja afligido pelo mal. Aleluia. Quando você for orar, esse é um modelo de oração que a gente não deve esquecer. Diga: Senhor, me protege de todo mal. Seja mal físico, seja mal espiritual, me protege de todo mal. Não permita que eu seja abatido pelo homem mau. Não permita que eu seja abatido pelo reino das trevas. Porque, irmão, se você não está coberto, se você não está blindado, se você não está preparado, o que se levanta de males para nos destruir não está no gibi. Você está dormindo e o reino das trevas está trabalhando, tentando te destruir. Você está fazendo a obra
obra de Deus, ganhando vidas para Jesus, e o reino das trevas está trabalhando, buscando brechas, armando ciladas, preparando setas para te destruir. Aleluia! Jabes foi inteligente, ele disse: Senhor, me proteja, que a tua mão seja comigo, me abençoa muitíssimo, que do mal eu não seja afligido. Sempre faça essa oração diante de Deus. Eu profetizo sobre você nesta tarde e digo: aleluia! Eu não posso deixar de profetizar palavras de bênçãos. Porque a quem Deus abençoa, o diabo não pode amaldiçoar. A quem Deus abençoa, o diabo não pode amaldiçoar. E eu profetizo que nenhuma sorte de males, nenhuma espécie de males vai chegar sobre a tua casa, vai chegar sobre a tua vida espiritual, vai chegar sobre tua família, vai chegar sobre tua vida sentimental, vai chegar sobre tua vida financeira. Toda espécie de males seja neutralizada nesta tarde para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Lá de Orebarra, sobra de canto remai. Eita Jesus! Que pedido tão inteligente esse Jabes fez. Eu sou fã de Jabes, eu sou admiradora de Jabes. Que oração tão sábia. A oração ainda pode mudar a sua vida. Você sabia disso? A oração pode mudar completamente o rumo da vida de alguém. E o que aconteceu com Jabes? Sabe o que o final do versículo 10 diz? E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Jabes é o único homem que eu encontro na Bíblia em que Deus atende todos os seus pedidos. Você já parou para prestar atenção nisso? Na Bíblia nós encontramos pedidos de pessoas que Deus atende e de pessoas que Deus não atende. Nós encontramos pedidos em que Deus ou faz de forma parcial, e isso acontece com a gente também. Às vezes a gente pede algo, Deus concede, a gente pede, Deus não concede, a gente pede ou Deus concede só em partes. Mas no caso de Jabes, o escritor vai enfatizar e vai dizer: Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Qual será o segredo de Deus conceder tudo que Jabes havia pedido? Porque veja, Deus lhe abençoou muitíssimo, Deus ampliou as suas fronteiras, a mão do Senhor esteve com Jabes e o Senhor não permitiu que Jabes fosse afligido de nenhum mal. Se o texto está dizendo que Deus atendeu o pedido de Jabes, eu entendo que todos os pedidos foram atendidos. O segredo do pedido de Jabes foi a sinceridade do seu coração. Deus viu que o que Jabes pediu era bom. Não era para ele se exaltar. Não era para ele pisar em cima de ninguém. Não era para ele não era para ele se sentir melhor do que ninguém. Não era para ele lançar no rosto de ninguém o que Deus estava fazendo. Outra pessoa poderia ter feito esse pedido e Deus poderia não ter atendido. Ou poderia ter atendido só em partes. Sabe por quê? Porque Deus entende a intenção do nosso coração quando nós pedimos algo para Ele. Você entendeu o segredo aqui, o mistério? Deus sondou o coração de Jabes e viu nele sinceridade e humildade no seu pedido. E é por isso que o escritor vai dizer: Deus concedeu o que lhe havia pedido. Quando você entrar na presença de Deus, entre com humildade, entre com pureza, com inteireza de coração. E tenha certeza, o que você pedir para Deus, não importa o tamanho, o que você pedir para Deus será atendido. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.